Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Yamascast. Eu, Duda e Arthur estamos recebendo aqui a referência hoje do Rio de Janeiro, do humorismo. Humorismo, pode-se dizer? Existe essa palavra humorismo? Do humor, né? Diz aí, Gui. Calma aí. Bem-vindo, Gui. Alô, Tijuca Albuquerque. Bem-vindo. O Guia da Tijuca. Alô, Tijuca! Pode-se falar humorismo. Eu sou o Gui Albuquerque, eu sou da Tijuca, eu sou comediante. Então aproveita e já conta uma piadinha aí pra gente começar daquele jeito. Aquele filho da puta, Aquele né? jeito. Mas o pessoal te pede pra caceta, né? Porra, já tô humorista, conta uma piada aí. Fala sobre uma piada de cachorro aí. Chega Todo isso. comediante passa por isso. Assim, o que você faz? Eu sou humorista, conta a piada aí. Mas é parecido quando a pessoa percebe que eu sou gago, né? Então ela fala assim, você é gago? Então gagueja aí. Ah, você não gagueja não é possível, né? Não gagueja. Então agora que a gente tá filmando aqui, ele vai começar a gaguejar, porque antes ele fingia, não gaguejava nada, né? Tinha que ter um making off, que é pra eu poder me defender. Mas assim, é que realmente eu não controlo quando eu vou gaguejar, porque se eu controlasse, eu não gaguejaria nunca. É, né? faz Tem todo essa- sentido. não é? Com certeza. Não, eu só gaguejo quando... Hoje eu tô afim, vou gaguejar aqui, fazer uma graça aqui, pras meninas acharem fofinho, pros caras acharem bonitinho, não sei o que, vou gaguejar. Meninas acham fofinho? Chegou a falar que fofo pra você? É, já falava fofo, mas o fofo, ele fica preso na friend zone, né? O fofo não pega ninguém, a gente sabe disso. E você tinha esse problema, tipo, em balada... Caraca, eu tenho que chegar em mulher embalada, barulheira do caceta. Até tu se apresentar, a mulher já tá pegando outro cara? Então, mas a balada tem a parte boa, que é a barulheira. Porque, assim, a balada é um lugar, assim, a princípio escuro, né? A música alta, a gente não tá se vendo ali muito bem a música alta. Aí você chega ali no seu ouvidinho e você fala alguma coisa. E a pessoa vai, quê? Mas que tá na balada, não importa. E que, pô, já foi. Se você é Já gago, foi. fanho, mudo, fatiou, passou, né? Você fala, Exato. oi, tudo bom? Deu um sorrisinho, né? Autorizou, deu aquela liberdade, e você vai e pum. O mudo eu acho que vai ter um pouco de problema pra chegar. Talvez, né? É, o mudo talvez, mas aí ele vai no olhar, né? No Sensualiza, carisma, dá uma dança. Boa, vai chegar dançando. Sempre Chega tem pra onde dançando, né? ganhar. Daquela remexidazinha, Molejo, né? molejo. Época de axé music lá, que tinha aqueles passinhos de axé, né? Devia favorecer bastante. Pô, dança da manivela. O cara já vinha dançando assim, tum, tum, Raio de sol, né? Você ia na Opa, Raio de quem? Sol. Ou Raio de Tinha Sol. axé na Raio de Sol, lembra? Raio de Sol tinha. Cara, A galera conheço de passava a nome. semana inteira nas academias dançando pra treinar os passinhos. Pra treinando poder... de abadá, provavelmente, né? Tinha Abadá. Mas Abadá veio depois? veio um pouco depois. A galera não depois, entrava muito de Abadá, não. É terceiro milênio, galera do Da Rádio Tijuca, Sol, né? da Todo Tijuca. tijucano já foi. no Cara, o terceiro dia milênio. que alguém quiser conhecer a Tijuca, mande um DM pro Pro guia, o Guia Albuquerque, que ele vai te explicar tudo de Tijuca, porque assim, são dos vídeos mais bombados que eu vejo teu, é tu explicando a vida do tijucano ali, né? Os pontos turísticos da Tijuca, né? É O nego te pedia isso, cara, de caraca, fala sobre a Tijuca, você não, foi um start seu, pô, morei a vida inteira na Tijuca, tem coisas que são muito peculiares da Tijuca, restaurantes, botecos, e você pensou, pô, vou fazer um videozinho disso? Foi, que é o Bora Ver Tijucar, né? O dia que você quiser ver Tijucar comigo, você tá convidado, né? E tudo pago por ele, não se esqueça. É, porque tem permuta, né? Permuta é sempre bom. Permuta é sempre bom. Cara, assim, o vídeo da Tijuca, ele aconteceu muito sem querer, na verdade, né? Assim, a gente estava em pandemia, né? Assim, ainda estamos, né? Mas aí eu fazia show, né? Stand-up, aquela coisa toda, e aí eu me vi preso em casa, sem poder fazer show. Né, assim, a gente vinha bem em show, né? Aqui no Rio a gente não tem uma cena forte de show ainda, a gente está lutando para isso. Mas, resumidamente, aí eu tava em casa e falei, brother, eu preciso ter alguma forma de me comunicar, né? Com o meu público. Eu não tinha um material ativo online ainda, eu não tinha intimidade com câmera, edição, rede social e tal. E aí eu comecei, que é, na verdade, com White People Quarentena, né? Que era uma coisa, White People Problems, da galera que estava em isolamento. E aí surgiu o meu personagem, o Enzo Messias, que tem a Maria, que sempre ajuda ele e tal.
E aí eu comecei essa coisa de vídeo, fui testando uma coisa aqui, uma coisa ali, e uma bela hora eu falei, cara, eu sou tijucano, né? Eu nasci e vivi na Tijuca. Sempre fui o tijucano dos meus amigos, né? Da turma, o tijucano era aí, nessa aquele estereótipo do tijucano. E aí eu fiz o vídeo, assim, falei, vamos fazer um vídeo legal, acho que assim, o tijucano, né, assim, ele vai gostar. Porque como a gente estava preso em casa, né, a minha ideia era fazer um rolê pela Tijuca e matar a saudade, né? Aquela nostalgia, né? Isso. E aí, tanto que eu tinha tão pouca intimidade que se vocês verem, né, se o primeiro vídeo, é um Alô Tijuca tão sem energia, assim, Alô Tijuca. e aí o negócio viralizou, né? Assim, eu tenho mais de 100 mil visualizações só no meu Instagram, fora nas outras páginas. Teve páginas que assim, postaram o meu vídeo, né? Assim, eu tinha amigos e familiares recebendo o vídeo por outras fontes que não a nossa família ou que não eu. Uhum. E aí foi um boom, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha carreira. E aí começou, né? E daí eu entendi, foi bom. Essa é a Tijuca da samba. E o tijucano ele começou a pedir, né? Assim, os lugares que eu fiz o primeiro vídeo, né? Teve lugar que eu não passei. E a galera vinha e comentava. E já vem aquele jabazinho, pô, passa aqui no meu restaurante aqui, ó. Teve muito, Gui? Almocinho aquilo aqui guardado pra você. Mas como a gente estava em pandemia, teve um pouco menos, assim, né? Mas tinha muita galera barrista de colégio, sabe? Você não passou no meu colégio. Você não falou do meu clássico colégio. Faltou, sei lá, da Ultralá e Lazer, né? O tijucano, ele é barrista, ele fala de loja que nem existe mais, sabe? Você falou da Mesbla? Da Mesbla, falei da Mesbla era o lugar. Que hoje é o Extra, né? Hoje é o Extra, que foi Bom Marché, né? Então você vai passando pelo caminho do bairro. E eu fiquei feliz porque eu consegui atingir uma galera que é desde a idade da minha mãe, né, assim, a galera mais idosa, né, desculpa mãe, né, até os adultos da nossa idade, até o jovem, porque eu passava pela Sans Pena, que todo mundo passa, até em lugares como a Terceiro Milênio, a Raio de Sol, a gente passou ali. Uhum. Porque era uma coisa saudosista. E aí o tijucano, eu acho que ele se viu naqueles lugares, com aquelas histórias. Você tinha isso, você tá com 30 e poucos anos. Sim. Né? Na época que você tinha 17. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29 há alguns anos. 29. Há alguns anos. Eu tenho por isso que ele não tem 30, vocês entenderam. Eu tenho 32 anos, mas eu vou explicar uma coisa, tá, gente? É que o gago tem algumas palavras que são mais difíceis que outras, tá? Simplesmente porque algumas saem, outras não saem, tá? No meu caso, as palavras têm TR, GR e CR são mais desafiadoras, né? Então, quando eu fiz 30 anos, era mais difícil de falar. Fala uma palavra, então. Pensei numa palavra. Cracolândia. Aí a gente usa sinônimo, né? Tipo assim, região da cidade com alto consumo de entorpecente. Entendi. Eufemismo, né? Fica usando eufemismos. Isso, você vai... Porque tem uma coisa, exemplo, assim, problema. Todo mundo tem isso na vida, né? É muito difícil uma pessoa que não tem isso. Mas eu nunca mais tive isso na minha vida. Teve. Eu tenho uma questão. Uma dificuldade. Uma adversidade, um obstáculo. Né? Você vai jogando sinônimo. Né? E funciona. Deve ficar em casa, pegando dicionário assim, olhando todas as palavras aqui. Sinônimo D. Procurando. Google. Caramba. Mas assim, você... A pergunta era, se você, na época de 15, 17, 20 anos, você era aquele frequentador mesmo de ir pra rua com seus amigos, de ir nos botecos, depois dos 18 anos, claro, ir nos botecos, conhecer a galera do bairro, você conhecer o Joaquim da Quitanda, você tinha isso com você? Então, eu tive uma parte muito presente da Tijuca na minha vida, na minha infância, sabe, aquele rolê de... Café Palheta, Lecador e Loja Americana, porque eu sou da época que nem tinha shopping ainda. Nossa, é chique, Lecador. Era o que tinha na Tijuca, coisa boa. É o que Caraca, tem ainda, né? Aquela coxinha, nossa senhora, os folheados, outro nível de tijucano. Tijuca é Tijuca, meu amigo. Eu sou tijucano também. É por isso que eu tô aqui, né, galera? Sou um tijucano pra trazer outro pro podcast. Mas assim, eu tive essa infância, exemplo...
o Tijuca Tênis Clube, eu fui sócio, aí eu assistia... Lá vem mais um falar do Tijuca Tênis Clube. Desculpa. Porque assim, todo mundo que veio aqui falar do Tijuca Tênis Clube falava assim, era o melhor baile que tinha. Mas E era. todos viraram DJs. Ah, Então tá assim, vendo? a gente já entendeu que assim, não forma só DJs o Tijuca Tênis Clube, forma artistas. Forma Artistas. comediantes e tudo mais. Forma, e exemplo, a minha mãe votava lá, né, assim, eu assistia os infantis lá, né, nessas as minhas primeiras experiências com teatro foi assistir no Tijuca, então existe toda essa época da infância. Mas quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu fui morar lá no Grajaú. Não. Aí Tá. não. E o bairro que você mora não tem sinônimo, né? Então o que você faz? Você se muda, né? Você se vai muda. pra Tijuca pra Muda de poder- lugar, você não se- consegue falar. Não tá dando certo. Eu tô ligando pra Oi aqui, tentando botar uma linha. Eu não tô conseguindo botar a linha aqui, tá difícil. Mas o Grajaú, né, é um bairro ali... Agregado. Parceiro, vizinho, primo, faz parte dessa grande... que é Tijuca. Mas isso todo mundo acha ou só que é do Grajaú acha isso? Não, Que ele é parceiro da Tijuca ou Tijuca não. Aqui é Tijuca, ali é Grajaú. Sai não, daqui. dependendo da pessoa e da época, rola ali uma rixa, mas eu acho que é uma besteira, né? A gente está em 2021, a gente vai ter rixa com o bairro vizinho, né? A gente se frequenta, porque assim, o nosso jardim do Éden tijucano é o Grajaú. Entendeu? Então a gente tem toda entendi. uma parceria, Entendi. uma amizade. Então a gente convive bem os O bairros. Grajaú é do centro, você pode. O Grajaú é o centro do Rio de Janeiro. Você consegue ir rápido para qualquer Sim. canto do Rio de Janeiro. né? Exatamente. Todo mundo, como é que me pergunta, aonde começa a Tijuca, onde acaba a Tijuca? Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, até porque é o seguinte, aonde tiver um coração tijucano, a Tijuca vai estar lá. Nossa, É bonito essa isso. foi- E terminamos aqui com essa Essa aí frase de terminaria impacto, boa, né? Terminaria o podcast. Corta essa pro final. Mas eu ouso dizer o seguinte, tá? É assim, eu não sei aonde acaba e começa a Tijuca, mas eu posso te garantir que o Maracanã, né, assim, o maior estádio do mundo, fica na Grande Tijuca. Na Grande Então, Tijuca. Tá no check, é nosso. Tá? A Barra é da Tijuca, né? É O pessoal da Tijuca. fala que não tem praia Tijuca, mas a Barra que é da Tijuca. E o nosso Corcovado, né? Uma das vocês têm 7 também maravilhas. Corcovado? É claro, ele fica na floresta da Tijuca. É tudo da Tijuca. Então tá tudo em Tijuca. casa. Todo mundo é tijucano. É tudo de Tijuca. E nesse período que você estava falando da pandemia, cara, você tinha. O que você. Porque assim, o mercado do humor mudou muito dos últimos 10, da época de Chico Anísio para hoje Sim. mudou drasticamente, né? Tanto que eu até falei com você antes que aquele humor pastelão, não sei nem se pode dizer dessa forma, que era aquele humor que o personagem tinha que ser um personagem, né? O humorista se transformava num personagem para passar uma mensagem. Hoje em dia já não é mais tão consumido quanto era. Hoje em dia as pessoas querem aquele humor mais dinâmico, né? O cara Sim. tem que saber qual foi o que aconteceu nessa semana. Pô, essa semana aconteceu isso daqui, então vou falar disso aqui essa semana. Porque semana que vem já vai ser um outro tema. Então você tem que ter Sim. tem que estar atento a todas as informações. Você não pode ser um cara muito fechado do tipo, eu não assisto Big Brother. Se você não assistir Big Brother, você já não vai ter uma pauta gigantesca, Sim. que é o momento. Ah, eu não falo sobre política. Se você não falar sobre política, você já não vai ter mais uma outra pauta. Você está sendo aberto a tudo e você está buscando muita informação do tipo, caraca, deixa eu escrever hoje sobre esse tema daqui, porque é o tema que está em voga nesse momento. Tá em alta, tá no Em hype, tá no hype. E você, por ser um humorista atual, você precisa estar muito com esse dinamismo, a Sim. flor da pele ali, né? Sim, hoje em dia, né, assim, as redes sociais, elas mudaram muito o comportamento do mundo todo, né? Hoje a gente é muito mais informado, né? A gente debate muito mais temas que antes a gente não falava e a gente tem uma aceleração, uma impaciência pela informação. Né, o nosso celular, né, se ele fica lento 2 minutos, 1 minuto, você já quer passar, então a gente tem isso. E aí o humor é um desses elementos do nosso cotidiano, então ele teve que se adequar nisso. Né? Um exemplo, o humor de personagem, eu acho que ele é um pouco datado, de certa forma,
mas ele ainda é muito presente. A gente tem, né, se eu vou me usar como exemplo, né, assim, eu comecei na pandemia com um personagem. Sabe? Então, assim, eu acho que hoje o desafio, né, que é sempre do artista é ter essa sagacidade de pegar, assim, eu vou pegar esse tema aqui que está em voga e vou botar no meu personagem, porque também, às vezes, o personagem tem uma licença poética para fazer coisas. Né, exemplo, o meu personagem mesmo, que é o Enzo, né, que é o Enzo Messias, que é o White People Over a Quarentena, ele era sem noção, então ele fazia umas coisas que o Gui não pode fazer. Não me processem, quem falou foi o Mas personagem. o Enzo exatamente. podia, e aí eu botei a Maria, que me defendia, então, assim, é a forma como você constrói. Mais exemplo, o Paulo Gustavo mesmo, ele é um cara que faz personagem e faz muito bem. Nessa própria Porta dos Fundos agora, ele tá começando agora uns personagens fixos, né? Não sei se vocês acompanham. No Porta dos Fundos? O Porta dos Fundos está com os personagens agora. Tem Não a dele, coach. né? Não, Dele? não, deles, os atores. Ah, os atores, sim. Estão tendo os personagens, que tem uma tiazona, tem uma coach, então isso, né, assim, isso é muito revisitado ainda. Mas esse formato Praça é Nossa, apesar da Praça é Nossa ser uma referência até hoje e ser muito respeitado, hoje ele precisa ser atualizado. Exemplo, essa própria Praça é Nossa, né, o Zorra ele foi todo atualizado, até o próprio bordão, o personagem, ele sempre dá um jeito de atualizar, de falar do tema da semana, do que está acontecendo. Mas o stand-up hoje ele vive uma febre, né? Então o stand-up ele vende um pouco desse humor da verdade, né? De cara limpa, né? Que De chama, cara né? limpa, que é o Gui falando. Mas é o seguinte, é quando eu faço um show, é o Gui falando, mas não é. Mas o palco, né, o microfone, ele dá uma licença poética um pouco menor, mas ele ainda dá para eu falar coisas que não necessariamente aconteceu, que são verdades. O meu próprio show do Gago, né, assim, tem coisas que eu conto ali que não é necessariamente aquilo, né? Mas dá uma exagerada, de repente, É, numa exemplo- história para poder fazer graça, né? Exatamente. Exemplo, o alô, né? Se eu começo o meu show o seguinte, né, que se o meu alô, ele demora. E as pessoas desligam o telefone na minha cara. E aí eu falo, sempre que ligam para minha mãe e fica mudo, ela acha que sou eu. Isso nunca aconteceu, né? Minha mãe não é uma Óbvio. idiota, né? Entendeu? Só que isso aconteceu porque eu vou contar da onde vem essa piada, tá? O meu amigo da escola, que é meu amigo até hoje, o Felipe, hoje ele é médico na UFRJ e o comediante. Olha como é que a vida é louca, né? Mas assim, e a nossa infância era uma infância de você ligar para a casa do amiguinho, lembra? Sim, não tinha sim, Zap Zap. Sim. Aí você ligava e você falava com o pai ou a mãe do seu amigo. Oi, tio, tudo bem? O Felipe tá aí e tal. E eu, de fato, eu demorava, porque a minha infância, inclusive, eu era mais gago ainda. Então, eu demorava a falar alô. Então, eventualmente, o Eduardo, o tio Dudu, que é pai do Felipe, hoje a gente é parceiro, a gente é amigo e tal, e eu demorava e ele falava, oi, Gui, eu vou chamar o Felipe, já sabe quem é. Ele já sabia que era eu. Até que um belo dia, eu estou na minha casa, Felipe me liga e fala assim, fala, o que você quer? Falei, como assim? Você que está me ligando? Ele, não, meu pai falou que você me ligou hoje 2 vezes. Porque ficava mudo. Porque ficou mudo. Alguém ligou para lá, sei lá, o Caralho. telemarketing ligou para lá e ficou mudo e falou, ó, o Guilherme ligou. Coitado dele hoje em dia, porque assim, a quantidade de ligação que eu recebo diário, que fica mudo e desliga, se eu conhecer Agora você sabe, a agora partir eu sei de agora é o Gui que vocês tá te sabem, ligando. é o Gui que está ligando pra todo mundo de São Paulo, Se não de ligar no Curitiba. celular próprio, né? Exatamente. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Assim, o humor stand-up, ele vem de uma realidade que a gente viveu, via de regra, ou o comediante viveu, ou ele vivenciou aquilo de alguma forma, ele vai dar o ponto de vista dele. Sim. Entendeu? Então, a gente tem uma licença poética, né? Se eu tenho o texto do motel, e aí eu brinco, eu falo assim, né? Se o motel é caro, por isso que o meu pai não levava minha mãe no motel. Sabe?
isso não existe, Aham. né? Mas existe assim, um lugar que eu posso ir, desde que eu não ofenda ninguém, né? E Desde que eu existe não... um ponto da carreira de todo humorista, né? Que é o ponto, eu acho que todo humorista iniciante quer chegar, que você tem por detrás roteiristas que te Sim. auxiliam, né? Sim. Então, assim, qual é o perfil do Gui? É esse perfil aqui. Então, vamos criar textos que vão parecer que é a vivência do Gui, mas na verdade Sim. são textos inventados, não tem jeito, faz parte Sim. do... Mas o Gui também tem outro quesito, né? A questão da gagueira, que você coloca com humor, também tem muita coisa por trás, né? Sim. Que ninguém sabe, né? A relação na sociedade, a tua vida, a tua infância, os teus trabalhos anteriores, tem muita coisa que a gente estava batendo papo Sim. e que ninguém faz ideia de que existe e que muitos gagos passam por isso Sim. e nem sempre fazem piada para se aliviar ou, de certa forma... Sim. Que, assim, eu tive a sorte, né, de conseguir você usar a gagueira como um diferencial, não como diferente, sabe? Que eu consigo usar você usar isso a meu favor e desde antes da comédia, né? Porque assim, eu sou um comediante novato, né? Eu tenho 4 anos de carreira, mas eu fiz essa virada na minha vida com 26, 27 anos que eu comecei esse processo artístico. Então, assim, mas mesmo antes de ser um humorista, de ser um ator, eu sempre usei assim, a gagueira como uma comédia, como uma piada. Daí, assim, eu sempre fui muito assim, bem-humorado, brincalhão, sabe? Até Eu sempre pra fui você da se blindar zoeira. também, você se blindava das O pessoas. tempo né? todo, assim, era uma defesa, né, assim, porque eu sabia que você ia me zoar, então eu já chegava e já olhava, o que eu posso zoar dele? Uhum. Sabe? Aí eu já ia achar alguma coisa sua que eu já ia te usar para me defender. Tu deixava guardada na manga, né? Se Exatamente. vier aqui, eu já mando já. E muitas vezes eu já fazia piada eu mesmo comigo mesmo. Do tipo, eu sou gago, eu fazia uma piada que aí eu já não te deixava, eu já não deixava a piada pra você, sabe? Eu já usava piada, então já perdeu a graça. Vamos colocar E antes assim. que fiquem. Ele é gago, né? É mesmo, é gago mesmo. Tu se lembra do filme do Eminem? Aquele filme... 8 Mile. 8 Mile. Que ele fala que ele tinha uma hora ali que quando ele ia fazer a batalha, ele ia começar a batalhar. Ele era o primeiro da batalha. Então ele já falava assim... Eu sei que você vai falar que minha mãe é não sei o quê, que eu sou aquilo, que eu não sei aquilo, que eu não sei aquilo. Aí Já quebrava tudo. Já quebrava. Aí quando ia o cara ficava com o microfone assim, não tem mais nada o que falar. O cara já próprio já se zoou, Isso, falou ele já tudo. usou todas as armas que o outro acabou. tinha, ele gastou essa munição e aí perde. E esse era o que você fazia e faz, né? E isso ajudou muito porque, assim, o meu raciocínio, ele é muito rápido, por mais que às vezes não pareça. Aqui assim, pega aí, né? Mas Pega aí a bala. Só demora pra se expressar. Isso, mas é um raciocínio rápido, né, assim, e isso ajuda também na comédia, no humor, né, uma tirada e tal. Mas ele é rápido a ponto da boca também não falar tão rápido quanto eu penso a frase. E também, exemplo, se já falava uma coisa, eu já sabia que eu ia te responder, sabe? Então, assim, o meu raciocínio é muito rápido, apesar de não parecer. Ele só não é verbalizado na mesma velocidade em que você Exatamente. processa as coisas, né? É porque o cérebro é muito rápido, né? Então a palavra começou aqui e acabou aqui. Porque, eu não sei se vocês sabem, o cérebro, ele é o órgão, né, que mais tempo funcionou no nosso corpo humano, né? Porque desde o momento que a gente está na barriga da mãe, o cérebro já funciona, né? E ele funciona até quando ele está dormindo. Ele funciona 24 horas por dia, até o momento que a gente se apaixona. Aí para de funcionar, aí dá ruim, dá merda. Ô Gui, tem muito a ver, mas ainda tem a ver. Você quando sonha, você tá gago? Não, então, não. E isso é muito louco, porque além de no meu pensamento eu não ser gago, no meu sonho eu não sou gago, nas minhas lembranças do passado, só se a lembrança tiver relação com a gagueira. Mas se eu lembrar de um passeio que eu fiz com a minha mãe, isso não é tema, isso não passa, sabe? E quando eu me vejo também no futuro, né, uma cena, eu tô com meu filho no braço, sabe? Eu não me imagino gaguejando, sabe? Isso, pra mim, é como se não existisse,
né? Porque eu acho que, assim, eu até antes de ser um adulto e ter essa consciência, né? Porque eu sou um gago que tem muito mais consciência, porque além de eu ser gago, eu uso isso no meu trabalho, no meu dia a dia. Então eu penso muito nisso, então assim, eu questiono muito isso. Mas desde pequeno eu nunca me vi como diferente. Sabe, assim, a minha mãe, ela nunca me diferenciou dos meus irmãos porque eu sou gago, sabe? Eu nunca teve, sei lá, a gente tá no almoço de família. Calma aí, galera, que o Gui quer falar. Nunca teve. Eu que lutasse para falar. Tanto que eu fui presidente do Grêmio, do Pedro II, que é um colégio que é muito tradicional. Na Tijuca. A minha unidade tinha mais de 1.000 alunos e eu fui presidente, né, do Grêmio. E isso significa dizer que eu passava em todas as salas, eu fazia campanha, eu dava recado e sempre gaguejando. Entendeu? Mas imagina que tenso. Gui casando na igreja, o padre. Você aceita, Gui? Caraca, a mulher deve ficar no... Caralho, aceita ou não aceita? Levanta uma plaquinha aí, né? Aí você fala... Você fica pensando nessas possibilidades. Não, você faz... assim. Cai no gaguejo. Não tem como. Mas você fica puto quando o pessoal fica cogitando possibilidades ou tentando fazer você gaguejar? Não. Hoje não, tá? Hoje eu já sou adulto, já sei me defender, já sou bom de comédia, já consigo reverter isso, então você usa isso. É assim, hoje adulto é um pouco chato quando é monotemático, mas de qualquer assunto. Aquele amigo que só fala do Flamengo, é chato se ele só falar disso, né? Então é chato. Mas na infância e na adolescência já incomodou, tá? Eu já quis mandar muita gente tomar no cu, sabe? Se quiser aproveitar agora, fica à vontade. Não, eu tô maravilhoso, eu tô aqui no podcast. É um problema, Gui, pelo seguinte, que toda hora que você fala sobre um tema, dá vontade de fazer perguntas relacionadas. Não, mas assim, por exemplo, vou fazer uma agora, hein? Vai, pode fazer. Que deu vontade dele mandar alguém tomar no cu, mas ele não conseguiu chegar até mandar tomar no cu. Vai. Porque principalmente o pessoal interrompe, né? O pessoal adora interromper gago. Mas aí você faz um dedo, né? Você faz o dedo, você faz aqui, tomar dentro, aí você vai, tem várias saídas. Mas hoje eu gosto porque vira material. Entendeu? Sim. A parte do casamento, eu pensei nisso agora. Então você já me deu um material aí que eu vou pensar em usar, tá vendo? Aí, Eduardo. Que bom, cara. Eu tava querendo ser inédito em algum momento. Coisa, porque eu já soltei tanta piadinha nos bastidores que não teve graça nenhuma. Porque isso acontece, né, Gui? A galera... Ele ficou em casa, né? E várias ele descobriu que já tava cansado de ouvir. Porque isso enche, eu acho que um pouco o saco, né? A galera tentar forçar uma proximidade e vir com parabéns pra você, entre outras piadinhas que você já deve estar de saco cheio de ouvir e que já chega, né? Tem umas que são meio batidas, mas depende do contexto, né? Exemplo, quando eu acabo o meu show, né, que eu vou falar com assim, a plateia, alguém vem me cumprimentar e tal, assim, às vezes eu ouço assim, parabéns, haha. Então, assim, é que nesse contexto eu entendo que a pessoa tá me enaltecendo, tá fazendo um carinho, eu sou comediante, eu faço piada, ele fez uma também. Então, nesse contexto, é ok, apesar de não ser novo, tá? Não tem novidade nenhuma nisso. Mas tá tudo bem. Mas seria melhor vir dar só um parabéns. Um parabéns, valeu, é isso aí. Eu gosto, eu vou te falar quando eu gosto, tá? Quando a pessoa chega e fala assim, cara, o meu filho é gago, eu vou trazer ele no seu show. Sabe? Nossa, eu tenho um tio gago, eu vou mandar seu vídeo pra ele. Pra virar um exemplo. Aí eu acho legal. Entendeu? Aí eu acho maneiro. Porque você também sempre tenta levar o teu show, pelo menos as coisas que eu assisti, de uma visão não só exagerada, mas também de que o gago não tem que ser aquele estereótipo do zoado do colégio, lógico, né? Da zoeira, da piada da novela. Sim, né? sim. E isso quase não é falado, né? Não. Eu levanto uma bandeira, né, assim, do gago enquanto uma pauta, né, assim, enquanto uma agenda, porque assim, o gago ele é sempre tido como uma chacota, né, assim, isso em novela, em filme, em qualquer lugar que você vai ver o gago, com raras exceções, né, que a gente não vai também generalizar, mas via de regra o gago é sempre colocado como uma chacota e como a gagueira como uma característica determinante, sabe?
né? E a gente pode dar vários exemplos, como assim, o Tonho, né, assim, o Tonho da Lua, né, o Dirceu Borboleta. A gente nunca vê, né, assim, igual eu falei antes, né, assim, o médico, o policial, sei lá, o enfermeiro gago. Porque existem enfermeiros gagos, existem médicos gagos, e a gagueira ela não tem que ser a característica do personagem. Vai ser só mais uma, então tá tudo bem. É porque eu imagino que você, como ator, já tenha ido fazer alguns testes onde as pessoas, não, esse médico eu preciso, você não vai poder pegar esse papel porque ele é gago. Porra, mas não existe médico gago também, cacete? Por que eu não posso preencher se eu sou um bom ator, se eu sou um bom comediante? Isso. Né? Porque as pessoas elas não estão acostumadas, né? E não estão acostumadas porque não dão espaço. Porque no nosso cotidiano a gente tem o motorista de ônibus, né? O Uber, o médico, gago. E tá tudo bem ele ser gago. E não é isso que vai defini-lo, né? Se o cara... Ele é um bom médico? Ele é um bom médico. Se ele é gago ou não, isso não é importante, né? Mas, exemplo, acontece muito isso e hoje a gagueira, para mim, ela é um desafio quando eu tenho que fazer um teste, porque aí eu estou mais nervoso, né? Assim, eu sei que se eu for lá e só gaguejar, eu não vou passar, porque não vão botar o policial gago, porque o gago só pode fazer gago, né? Então a gente fica numa, e claro, né? Assim, enquanto ator eu tenho os meus caminhos, os meus atalhos para conseguir fazer aquilo. Mas tem uma história boa, que essa história, ela é a seguinte, tá? Eu fui fazer um teste. Um filme. Eu fui fazer um teste de um filme, e esse longa-metragem, eles estavam procurando atores de stand-up, galera de stand-up. Aí, me acharam lá, manda o seu material. Eu mandei o meu material. E, a essa época, todo o meu material, assim, os vídeos de piada em show que eu tinha, era só vídeo de gago, tá? Então, eu mandei os meus vídeos, fazendo os meus shows lá, foto, aquelas coisas de material que a gente manda. Eu mandei. Agendaram o teste. E nessa época, né, como eu falei, eu trabalhei no mundo corporativo a vida inteira, até meus 28, na verdade, porque eu cheguei uma época a fazer os dois, né? A transiçãozinha, né? De dia eu trabalhava no mundo corporativo e à noite eu fazia show, final de semana e tal. Essa época eu trabalhava ainda, então eu tive que fugir do meu trabalho. Nessa época eu trabalhava no Metrô Rio, inclusive era analista, ficava o dia inteiro sentado no computador. Não vou fazer a piada, prometo. Prometo, não vou fazer. Mas era no computador, tá? Mas era uma tortura para mim ficar ali 12 horas, sei lá, 8 horas, né, oficialmente ali, enfim. Aí tá bom. Aí eu fugi do meu trabalho para ir fazer o teste. Aí eu estava nervoso, claro, né? Era jovem, era o meu primeiro teste da minha vida, eu nunca tinha vivido essa experiência. Eles mandaram as cenas, né? Eles mandam as cenas, você lê, você estuda, você faz um negócio. Você pensou assim, pô, será que vou pedir o teste do sofá? O que eu faço se rolar o teste do sofá? Eu aceito, se fosse do sofá, era mais fácil. Que aí não gagueja, mas assim... eu não sei se eu ia passar, né? Mas enfim, aí... Mas aí, beleza, aí eu cheguei lá, tava muito nervoso, porque assim, aí são várias questões, porque eu falei que fui almoçar no centro e fui para Botafogo para fazer o teste, sabe? E fila, demora, e tava tenso, nervoso, que a coisa, doido para ir embora, com expectativa de ir bem. Aí tá bom, aí resumidamente, chegou a minha vez. O secretário estúdio, eu sigo aqui, né? Só que tinha uma parede verde, uma câmera, e aí entrou eu e um outro menino, né? Ele chegou primeiro que eu. E a diretora do teste, eu nunca contei essa história, tá? Nunca contei essa história, é inédito, nunca contei. Aí a diretora do teste, ela chegou, falou, Gui, sei lá, não é que eu não lembro o nome, Antônio. Então o Antônio vai fazer primeiro, ele chegou primeiro, então só bate o texto com ele. Você está fora de quadro, ele vai estar aqui, e você só bate de fora para ele contracenar, tá bom? Aí eu falei, tá bom. A cena, gente, era uma coisa, sei lá, 2 coxinhas. Era uma frase assim, sabe? Era assim, 2 cocas, 1 coxinha. Era isso. Eu não consegui falar. E não era nem o meu teste, não era nem o meu teste. Aí a diretora entendeu, ela falou assim, não,
Senta lá, gato, tá bom, beleza, senta lá, você tá nervoso, vai lá. Aí eu sentei lá, fiquei esperando, e nisso ele fez o teste dele. Eu vi o teste, foi bom pra mim, porque eu nunca tinha visto um. Mas nesse momento eu pensei, cara, eu tô muito nervoso, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu pensei, tá bom. Aí veio a minha vez. Aí antes de fazer o teste, a galera te senta e bate um papo, pra dar pra entender como é que é e tal. Aí eu sentei e falei assim, então, você viu meu material? Aí ela, não. Não vi, mas o que foi então? É porque eu sou gago. Eu mandei os meus vídeos de show Não era o de gago. nervosismo ali. Porque eu sou gago. Ela, não, tá bom, tudo bem. Então vamos lá, vamos começar, beleza? Aí conversamos e tal, gaguejei muito com ela, aí beleza. Aí começou o teste, era a cena e tal, vamos lá. Brother, eu gaguejei. Mas num grau, assim, Profissional, foi profissional. Muito. Tudo que eu não tinha gaguejado no ano, eu juntei para gaguejar esse dia. Eu gaguejei No muito, teste. mas muito no teste. E aí o ruim, porque é o seguinte, eu tô gaguejando, mas eu tô consciente, né? Você sabe que tá gaguejando. Eu sei que eu tô gaguejando, eu tô vendo a sua reação, que tá uma bosta. Eu tô tá vendo vendo a a câmera cara tentando rir, mas não pode, porque fica um climão. E eu tô assim, nossa, gaguejando muito, para. E não consegue. Então é muita informação pra você e tal. Aí uma bela hora, ela chegou e falou assim, Gui, faz o seguinte, né? Então faz o seu show, né? Porque assim, é que uma das cenas do teste era um show que o personagem ele fazia. Falei, tá bom, então tá, show sei fazer. Aí beleza, ela falou, tá bom, então faz o seu show, vamos lá, vamos começar, beleza, de novo, porque não saía mesmo, tá? Eu tentava, não saía, horrível. Aí, E a cara dela? Ela fez uma cara de... Era uma cara impávida. Então, assim, eu não sabia se ela tava assim, poxa, sei lá, pô, que merda, ele tá muito nervoso. Ou o que esse idiota tá fazendo aqui, sabe? Eu não sabia. A cara da galera do SOI, né? Porque do colégio. Fica te olhando assim, pensando, será que ele tem problema em casa? Será que o pai bate muito? Mas eu nem responsabilizo ela, não, porque ela foi ótima, foi uma querida, ela teve paciência, sabe? Eu imagino a situação dela ali, né? Você imagina, 50 atores no dia para ver teste, enfim. Aí... Só sei o seguinte, Marlene Matos, você perdeu um talento, Marlene Matos. Aí ela contornou e falou, Gui, então faz o seu show, né? Porque a gente não quer saber se você sabe decorar. A gente quer ver você fazendo show, porque o filme falava de stand-up. Aí eu falei, tá bom, que meu show eu sei fazer. Aí eu fui lá, fiz o meu show. Conseguiu de boa. Fiz meu show de boa. Mulher gaguejando, né? Assim, um show sem plateia, pra câmera. Então foi um show ali, ok. Fiz o meu texto. Usei umas coisas do personagem, mas ok. Aí, beleza, acabou o teste. Obrigado, valeu, fica com Deus. Eu saí de lá e falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Onde que eu tava com a cabeça de achar que eu ia ser ator e ser gago? Fiz a maior cagada, passei vergonha, tô perdendo pontos do meu emprego de verdade, saí de lá revoltado, mas desde sempre, eu sempre canalizei os meus sentimentos pro riso, sabe? Eu saí de lá, eu já liguei pro meu irmão, que é pra quem eu ligo, né, que é meu irmão, que é o Rafael, já contei pra ele rindo, ele morreu de rir. Porque eu já tenho essa. Acontece uma merda, eu já conto engraçado, sabe? Eu dou essa verdade. Ele falou, cara, mas a sua voz tá boa. Não parece que foi uma merda. Mas foi uma merda. Aí tá bom. Aí eu esqueci disso. Eu apaguei isso da minha memória porque eu falei assim, brother, nunca vão nem ver esse teste. Já vou apagar o vídeo perdido, da câmera. né? Dia perdido. Aí 15 dias depois eu recebi um e-mail da produção e falou assim, olha... muito obrigado pelo teste. Já nos encaminhamos com o elenco principal. Muito obrigado. Mas você aceita fazer uma participação? Pô, que legal. Peguei o personagem, peguei o papel. E é o seguinte, quando eu li aquele e-mail, cara, foi uma felicidade. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu vou fazer um filme. E eu fiz o filme, inclusive, tá na Amazon Prime, chama-se Os Espetaculares, eu fiz uma participação, é uma cena rápida, mas eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Com pouquíssimo tempo de carreira, eu já tenho um longa-metragem na minha história. Mas rápido quanto, não é que ele assim, passou, viu? Tem que voltar aqui, dá pra ver você. Não, eu dou uma piada inteira, aparece eu, corta, aí é o Portugal, e assim, o Paulinho Matias...
que fizemos o filme juntos, aí tem eu, aí tem eles, aí volta pra mim, eu faço a piada, é ótimo. E um teste que você considerou ruim, imagina Tá um vendo bom, só? hein? É, Olha. exatamente. Espetacular. Mas É, ali a vida dá voltas, né? Ô, E você sentiu que aquilo ali te abriu alguma porta ou não? Foi um trabalho bem momentâneo e você... Não, assim, o mais importante desse trabalho para mim, eu acho que foi o meu reconhecimento, porque como eu estava muito no assim, início, né? Assim, assim, meu primeiro show oficialmente foi em 2017, tá? Final de 2017. Eu filmei o longa em 2018. É que ele só veio estrear agora em 2020, mas eu fiz o longo em 2018. Então, assim, cara, eu com um ano de carreira, eu já estava no cinema e a Pô, gente tem fantástico. colegas aí de anos de carreira Sim. que não teve essa chance. Então, assim, quando eu me vi nesse lugar, eu falei, bom, né, se as outras pessoas estão me reconhecendo assim, por que eu não vou me reconhecer? Porque foi um trabalho interno meu de me reconhecer como artista, sabe? Fantástico. Porque eu venho de assim, uma família sempre a classe média, então eu nunca me vi como artista, sabe? Eu sempre gostei de arte, sempre flertei com as artes, eu já produzi um monte de coisa, eu já tinha produzido livro, evento de quadrinho, sabe? Eu já tinha, assim, eu sou formado em relações internacionais. O meu prédio, né, assim, o meu instituto, era o mesmo instituto de assim, produção cultural. Então, os meus amigos de faculdade era a galera de produção da cultural. Nessa, eu trabalhei já num colégio que eu cuidava do teatro do colégio. Mas tu era aquele cara bagunceiro que não prestava atenção em nada de matérias, matemática, física e curtia essas partes de artes cênicas e tudo mais ou não? Tu chegava lá no colégio, estudava de boa? Não. Assim, em colégio, eu sempre fui da turma do fundão, passava raspando, ia para a prova final em todas. No período segundo tem o fevereiro, que é a segunda fase. Eu ia sempre. Eu aprontei muito no colégio, muito, assim. A minha mãe fala que eu fui o filho que mais fez ela ir no colégio. Ela era chamada todo mês. Mas nunca era briga, quebrar nada, era muita conversa. Eu sempre fui gago, sempre falei pra cacete, então eu conversava o tempo todo. Né? Se eu tinha esse negócio, se eu matava a aula pra jogar bola, pra fazer campanha, sabe? Então eu sempre fui muito baderneiro nesse sentido. Porque o meu negócio é isso: é gente, é falar, é conversar, é conhecer Mas gente. as relações internacionais veio por quê? Porque Então, não vou explicar. tem nada a ver. Nada a Tem ver. nada a É ver. só eu pra vou falar, que falar. porque Não. vou me relacionar, vou falar, é o quê? Não, eu vou falar o seguinte, só um parêntese. Aí, nessa escola em que eu trabalhava, que eu cuidava do teatro, eu via as aulas de teatro escondido, porque eu achava interessante, mas eu não me sentia parte daquilo. E aí o professor de teatro, ele me chamou, ele me viu escondido no dia e falou, cara, você pode assistir as aulas aqui. E eu conversava com essa pessoa igual eu conversava com essa professora de matemática e português. E aí ele me convidou para fazer o som da peça. Então, a minha primeira experiência com teatro da minha vida, eu fiz o som de uma peça infantil do Colégio Andrews, que é muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. E esse professor, que eu não sabia quem era o Gustavo Gasparani, que ele é prêmio Shell, ele é reconhecidíssimo no meio, e porque assim, para mim era uma coisa tão distante, tão longe, e aí ali deu uma mordidinha em mim, sabe, o bichinho do teatro. Mas né? era distante por conta da gagueira ou por outros motivos? Por isso também, tá? Assim, a gagueira eu falava, gente, eu sou gago, como que um gago vai ser um ator, um artista, que vai falar em público? Eu era da classe média daquele nível seguinte, eu vou formar, eu vou arrumar um emprego. Sabe, eu não escolhi a minha faculdade, aí que vai te responder. Sabe, eu não fui aquele jovem, apesar de ter estudado numa excelente escola, eu era da bagunça e tal. E aí não tinha, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, até porque eu não sabia o que eu queria, porque eu gostava de tudo. Sabe, meu primeiro vestibular tinha, sei lá, jornalismo e... sei lá, fala uma coisa nada a ver. Educação física. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, porque eu não tinha me achado. Era uma coisa, tipo, nada a ver, sabe? Uma coisa zero a ver.
E aí, quando eu acabou a escola, eu fiz o Enem, né, assim, no antigo Enem lá e tal, e aí o Enem, ele dava a bolsa de 100% para alunos da escola pública, né, o Pedro II é uma escola pública, é federal, mas é pública. E aí eu ganhei porque assim, eu botei direito, eu queria ser advogado, porque eu achava que assim, é uma coisa que é útil, é uma coisa que fala, nada a ver, né, mas enfim, aí eu achava que tinha a ver. Só que eu sempre gostei muito de política. Nossa, eu tô abrindo muita janela, né? Que merda. Mas vai, depois vai fechando. Eu sempre gostei, desde pequeno, eu sempre gostei muito de política, assim, desde que eu nasci. Eu tinha 5, 6 anos, eu ia pro Play, né? Porque garoto já da Tijuca, a infância no Play, né? Aí eu falava com a minha mãe, eu falava assim, olha, quando começar o horário eleitoral, você interfona? Porque eu queria ver o horário eleitoral. Essa criança não bate bem, não. Não bate. E ela é muito diferenciada. Caiu do berço, não é Muito possível. Não é possível. E ela interfonava e eu subia, eu parava brincadeira, o jogo de futebol, o que eu estivesse fazendo, isso, né, mas Galera, pronunciamento lá do presidente da República, já volto já. Eu vou lá ver o horário eleitoral, então sempre gostei muito. E aí, eu botei, eram 5 opções na época, tem muito tempo, aí eu botei lá, direito, e na última opção, um amigo meu, ele tinha falado comigo na semana, cara, tem um curso novo, chama Relações Internacionais, acho que tem super a ver com você. Aí eu botei lá, né, pá, bota relações. Serve. E aquele cara assim, e relações internacionais, vou viajar, deve ser pra viajar isso daí. Eu falei, diplomacia, vou aprender um monte de coisa, tem a ver com arte, vambora. Aí, beleza, e aí eu passei na minha última opção, que foi Relações Internacionais. Ou seja, não foi uma escolha, né? Até porque eu não tinha me encontrado ainda. E aí eu fui fazer a faculdade, claro. Eu fiz a faculdade, eu me formei, e na faculdade foi o inverso. Na faculdade eu continuei da turma do fundão, mas eu estudava porque eu gostava daquilo, sabe? Não era uma tortura, porque assim, na escola era uma tortura, assim. Sim. Eu só passava em História e Geografia, o resto eu ficava. Mas eu ficava em música, francês, porque o Pedro II tem essas matérias, né? Eu ficava em música. Você imagina, eu fiquei prova final em música? Eu sei como é isso. Na minha tinha flauta. Eu também. Eu quase flauta reprovado. doce da Yamaha. Quase reprovei o ano inteiro, porque quando eu aprovei 2 alunos, porque eu fazia piano na época, então eu fazia a prova deles. Passava por aqui, aí chegava Você tinha que pra estar mim. na minha sala. Era te aprovava fácil. É verdade. Aí eu fiz a faculdade, assim, eu adorei a faculdade, tá? Inclusive porque aí eu conheci um novo mundo, eu conheci uma galera que fazia produção cultural. Aí eu descobri, tem uma faculdade disso, olha lá, que legal. Eu não me via como artista, mas eu sempre gostei de arte, de cultura. E eu falei, cara, isso é um caminho. Aí eu fiz amigos lá e tal. E a faculdade ela foi muito importante, porque, assim, é uma faculdade que é muito teórica, né? Então, assim, Rousseau, Marx, eu já li esses caras todos. Então, aí você entende que um cara pensa uma coisa, o outro pensa outra, e você pode pensar o seu. Você pega o que isso presta, você faz o seu, né? Que é bem diferente do que a gente está vendo hoje, infelizmente. E o pessoal achando que o stand-up não, o podcast hoje ia ser uma piada atrás da outra, tá vendo? Olha que a gente tá olha pro caminho olha que o tá caminho. indo. Olha o caminho que tá indo. Mas continua que tá indo bem, tá indo muito bem. Eu tô sem graça, né? Entendi aqui. Nada. Mas aí eu fiz a faculdade, acabei a faculdade, eu me formei e tal. E aí um belo dia, né, assim, aí veio o retorno de Saturno, né, aí eu tinha um namoro também muito longo, ele terminou, e aí eu entendi que eu falei, cara, eu não me achei ainda, não é isso que eu quero, eu preciso achar o que eu quero. E teus pais? Assim, a minha mãe, assim, a minha mãe, ela sempre incentivou, mas ao mesmo tempo a minha mãe, ela sempre foi muito bem resolvidona, assim, sabe? Ela sempre deu muita liberdade, confiava muito, mas ela dava aquela responsabilidade. Tipo assim, eu tô te dando responsabilidade, mas você vai responder por isso, não faz cagada, não. Sabe? Senão então, o couro comia? O couro comia, bonito. E assim, eu sempre trabalhei, né? Desde 16 anos eu faço festa, em casa de festa, lá no Irajaú, sempre ganhei, né, assim, eu sempre ganhava o meu dinheiro desde muito novo.
Então, assim, esses acontecimentos, eles foram meio que assim, atropelando, sabe? Eu sempre me meti em muita coisa ao mesmo tempo. Eu era do movimento estudantil, depois acabou a escola, comecei a trabalhar, já meio que trabalhava junto, sabe? Eu botei a galera da minha sala para fazer festa comigo, sabe? Eu sempre fui muito de gente, de me meter e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu me vi adulto já, né? Com meus 25, 26, estava infeliz. Eu falei, cara, eu preciso achar o que eu sei fazer, né? O que eu gosto de fazer e tal. E na faculdade, eu conheci a minha melhor amiga, que é a Joana. A minha melhor amiga da vida. Cara, a gente é um espelho um do outro. Só que ela é menina, eu sou menino. É só essa a diferença. Assim, é um espelho, é muito igual. E ela tem uma prima que é atriz. E a gente ia sair com a turma, porque, porra, a gente que não era artista na época, a gente falava, pô, Joana, esse final de semana a gente vai sair com a galera do artista, né? Vai ser maneiro, vai ser top, diferente. Vai ser legal. Chegava lá, eu e Joana que sacaneava, que puxava o bonde. Os malucos do bonde eram a gente. O resto tudo paradão, Tudo assim. paradão, de boa. E aí eles falavam, e eles achavam que a gente era artista também, que a gente tinha feito alguma coisa. E aí quando a gente fala, não, eu faço relações internacionais. Aí todo mundo fala assim, não, tem que fazer. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E a Joana, né, assim, ela fez relações internacionais porque o sonho dela era morar na França. E ela realizou o sonho dela, ela foi embora para assim, França. E eu falei, pô, minha melhor amiga achou o sonho dela, foi embora. Eu não podia falar para ela não ir, né? Tive que incentivar, mas incentivei. E falei, brother, eu preciso achar o meu. E aí a Mônica, né, falou assim, olha, tem esse curso aqui para fazer. Era um curso livre, um curso aberto. Foi em 2017. Aí eu fiz o curso de teatro e nunca mais parei. E aí já eu emendei um curso de stand-up, que o povo acha que a gente não estuda, mas estuda. Eu também não sabia que existia curso de stand-up. De teatro, pra mim, teatro, sim. Né? Não, mas existe curso de stand-up. Inclusive, porque eu vou me metendo, né? Inclusive, eu já produzi oficinas de stand-up da Larissa Câmara, né? Que foi a diretora do Supremo Multishow de humor. Sim. Ela era diretora, ela é uma comediante fantástica, muito talentosa, e eu tá vendo? Às vezes dá uma exagerada na gagueira. Mais cerveja, gente, desce mais cerveja. Produção, pega a cerveja lá pra ele. E aí eu produzi ela e tal, mas... Você chegou a participar do Prêmio Multishow? Não, porque quando eu comecei já estava no fim, mas eu fiz show com o Nabote, que ganhou... Naquela Larissa que dirigia, sabe? O que você, como profissional da área, achava do programa? Eu adorava. É porque assim, o Prêmio Multishow de humor, ele é uma coisa, inclusive, que eu acho que se eu fizesse, eu não iria bem, porque lá eles exploravam várias facetas do comediante. Porque o camarada, assim, ele podia ser muito bom no stand-up. Mas ia ter um dia que a avaliação ia ser outra, né? Ia ser o clown, ia ser a cena, ia ser um personagem. Então, e era muito desafiador, né? Assim, a bancada era séria mesmo, né? O Sérgio Malandro fazia cagada, mas era uma coisa séria e tal. Tanto que o Rafael Portugal participou de lá, né? Sim, uma galera passou lá. E ele não ganhou. Mas vários que estão estouradaços não ganharam vários prêmios e hoje mas é meio igual assim, o Fama, o The Voice, né? Uma galera que não ganha história e tal. Sim. Mas, inclusive, eu fiz o curso com o Cláudio Torres Gonzaga, que é do Comédia em Pé, e com assim, o Bruno Mota. Não sei se que é Sim, Bruno Mota. Pequenininho. Ele é fantástico. E aí foi aí. A partir desse momento... Aí eu comecei, aí eu segui, tanto nas artes cênicas como na comédia. Mas, Gui, quando você entrou, você assistia as aulas de teatro ali, que te convidaram para assistir de perto. Quando você entrou numa aula de teatro, eu tive 1 ano de teatro na vida. Sim. Eduardo não sabia disso. Fiz Olha, com o Fernando Resch, na Tijuca. E, cara, todas as aulas em que eu... estava presente, né? Porque algumas eu fugia. Eu ficava numa vergonha alheia. Mas uma vergonha. Eu não acreditava que as pessoas estavam fazendo aquelas coisas. É tipo aquilo assim, finge que você é uma plantinha que coisas assim, mas coisas não tão básicas. Mas eu ficava olhando uma dedicação tão grande para uma coisa que não existia ali numa sala de ginástica que era. Eu ficava, não acredito. Eu não vou fazer. Eu tinha que fazer. Mas mal e porcamente. Mas
Você tem esse sentimento de, caralho, não acredito que esse cara tá fazendo isso? Ou não? Ou você já se Eu entregava direto? Eu tive duas experiências, tá? Quando eu fui para aula de teatro infantil do Andrews, que eu fui como um espectador, e era um teatro infantil, mas era um teatro... Tinha as turmas da 7ª série, mas tinha as turmas do ensino médio. Eu falava assim, isso não vai dar certo nunca. Essa criança desfocada, não para de conversar, não vai dar certo. E aí eu vi um espetáculo acontecer. Eu falei, brother, que magia, sabe? Que loucura esse negócio que até 2 meses atrás era uma zona e virou com figurino, com luz, com som, e aí dá uma magia. E eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu fui para minha aula de teatro, e que foi uma loucura para mim porque eu não tinha essa coragem, só quem sabia, quando eu fui para minha primeira aula de teatro, só quem sabia disso era o meu irmão. A única pessoa que eu falei que ia era o meu irmão, Rafael. E ele falou, não, vai, é isso aí, vamos embora. A gente é muito próximo, a gente é muito amigo e tal. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, e curiosamente a aula era no Leblon, porque chora o Leblon. Era lá, aí eu fui lá. Eu cheguei lá, era uma turma de teatro livre, então tinham atores e não atores. Só que era uma galera já mais vivida, sabe? Uma galera já com a vida feita, sabe? Uma galera cinquentona. Era tipo um hobby aquilo dali. Era tipo um hobby, um exercício, exatamente. É como, né, assim, igual o cara faz uma luta, faz um yoga, a galera que tava ali para esse encontro. Essa é a pessoa mais nova que tinha, eu tinha meus 26, 25, 26, mais ou menos. A segunda mais nova tinha 40. Então, Nossa. era uma distância muito grande e era no Leblon, né, gente? O único tijucano que atravessava o túnel era eu. E eu vinha do metrô, então eu vinha de mochila, sapato, sabe? Aquela coisa meio assim, mas eu fui. No primeiro dia eu quase não fui. Inclusive, Joyce Nisquier e Lorena da Silva, que foram as assim, professoras, elas foram muito importantes na minha trajetória, porque eu fui para lá como um hobby. Quem me empurrou para falar não é isso foram elas. Porque eu estava achando tudo uma merda que eu estava fazendo, tá? A verdade é essa. Porque eu chegava lá, nessa energia que você falou, nossa, que viagem, mas um pouco pior do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Eu vim da Tijuca, tá todo mundo com a vida feita, eu gago, eu tô passando vergonha, mas eu ia fazendo, e elas foram muito competentes nesse lugar de me conduzir, de me incentivar, de fazer... Tanto que assim, a conclusão desse curso, né, esse curso chamava Venha Dizer Mais, a conclusão do curso é, você faz o que você quiser. Ou a turma faria uma peça juntas, ou não faria nada. Porque também não era um curso, digamos que nem a Cal, né, que eles querem preparar Sim. a pessoa para o mercado de trabalho Sim, sim. do meio. Não, esse era um curso. Era o Se você quiser exatamente. continuar, você vai. Se não Aí quiser... você foi por sua espontânea vontade, né? Sim. Eu tava indo obrigado, meu pai obrigava pra desinibir a criança. Mas existia isso de você é uma plantinha, desabroche. Existia Não, isso daí? tinha, mas assim, é que não é solto assim, né? E existe um contexto para você chegar nesse exercício. Vamos colocar Ele assim. fala de uma forma que parece até interessante, né? Não, mas Nas cenas pós-crédito, vocês vão ver o Gui sendo uma plantinha florzinha. florescendo. porque Crescendo. hoje, Faltava. né, assim, hoje eu faço parte de um coletivo impermanente, que começou na pandemia, né, no auge do isolamento social, começou pelo Zoom, né, assim, era uma oficina de autoficção do Marcelo Várzea, que é hoje eu amo o Marcelo, ele é um atorzaço, um diretorzaço, tijucano, hoje mora em São Paulo, mas é tijucano. E aí é de autoficção, né? Assim, é aquela coisa que você vai contar a tua história, mas é uma ficção. Aonde que é a tua história, onde que é a ficção. Que se você fizer um paralelo, é parecido com o stand-up. Então, eu fiz esse paralelo, tá? Dependendo do Marcelo Rubens, se vai matar, mas não sei. Mas na minha cabeça eu fiz esse paralelo. E aí eu comecei, porque eu também gosto muito de ser roteirista e tal. Porque eu também, quando eu comecei, aí eu falei assim, gente, eu gosto de trabalhar com isso, né? Eu gosto de fazer comédia, eu sei fazer comédia, mas eu sou gago.
então eu preciso ser bom em alguma coisa e eu foquei também muito em curso de roteiro, sabe? Eu queria saber escrever piada, programa, coisa. Mais um Não- curso que eu não sabia que existia, um curso isso de eu sei que roteirista. tem. De roteiro. Isso eu Existe sei curso que de tem. roteiro para comédia, roteiro para longa, roteiro para série. Assim, e existe um universo que a gente nem sabe que Sim. assim existe. Tanto que eu acho que se eu botar no papel, eu tenho mais curso de roteiro que de atuação hoje. Uhum. Mas é porque é uma coisa que eu uso muito, né? Os vídeos, os shows, tudo. Você eu- tem que eu fazer escrevo. o teu Isso roteiro. se renova, um curso de roteirista, um curso de ator? Claro. Isso é renovável? Por daqui a 2 anos esse curso aqui já ficou ultrapassado, porque a linguagem que eles estão usando já é uma linguagem ultrapassada. Muito, e cada curso ele tem a sua abordagem, tem a Stanislavski, Meisner, tem várias vertentes, Entendi. entendeu? Entendi. Tem... Para dramaturgia, o melhor é um tipo de curso? É, exatamente, é porque assim, aqui não existe certo e errado, né? Assim, existe aquela filosofia que você traça, Uhum. né? Que vai ser o ator sente ou ele finge, e aí as pessoas vão debatendo isso. Isso- Mas desde lá de trás, assim, desde E Aristóteles. Tem uns que ficam até em conflito, né? O ator, tipo, não, eu Fica. quero uma linha mais tal, mas não posso ser mais isso. Tem uma Fica. galera que fica meio, né, atordoada com Fica, isso. dizem que vai ser o próprio Heath Ledger, né? Quando fez o Batman Dark Knight em 2008, ele fez o Coringa e isso afetou ele de alguma forma que levou ele à morte, né? Que também, e a quadrinho é outra coisa que eu gosto muito. É, Mas Mas vo- aficionado de eu gosto colecionar desde a época assim, da... hoje eu não sou tanto mais porque eu não tenho tanto tempo e nem tanto dinheiro, mas eu coleciono, assim, Você já comprava, colecionei. como é que chamava aquela loja de... Gibimania. Gibimania. O do Marquinhos, pô, Gibimania. conheci o Marquinhos. Na Tijuca? Na Tijuca, Claro que óbvio. ia ser na Tijuca. Antigo. Tijucano conhece a Gibimania, que eu já botei em vídeo meu, o povo comentou, é lá. Tá aberto até hoje? Não, Não. fechou. Ah. Ele vende hoje no Online Mercado agora. Livre. Do Mercado Livre ele tem a conta dele lá, ele vende, porque eu conheço o Marquinhos. É que eu sou assim, eu vou até o fundo das coisas, entendeu? Uhum. Não tem meio. Entendi. Eu gostava dessa parada, eu fiquei amigo do dono da loja. Já pegava ele na fonte, já. Já. E quem... Peraí, rapidinho. Só pra não perder o teatro, Vai. a questão do teatro. É, porque assim, olha só, gente, eu abri 500 janelas, você se vira Mas depois aí a gente vai pra- fechando. Isso. Só pra não perder coisa de teatro. Eu vejo muitos comediantes falando sobre o processo criativo, sobre as aulas de teatro. Todos falam em algum momento, mas passa rápido. Eu fiz clown. Eu levei um tempo pra descobrir que história é essa de fazer clown. O que é isso? Clown de Explica. palhaço? Clown de Vamos lá. Nunca ouvi falar nisso. Que é aula de palhaçaria, né? É que existe o clown e existe a palhaçaria, mas é uma linha tênue, então nessa, então vamos resumir, até porque, gente, eu não sou nem um especialista Não, para só falar um aqui, mas eu apanhado sou um aí. apanhado porque eu já fiz. Tá, assim, a palhaçaria, ela é uma das vertentes do teatro, né? Porque existe o guarda-chuva do teatro, e aí tem a comédia, o drama, né? Assim, a TV, hoje a internet, o cinema, então são vários guarda-chuvas. Dentro da comédia existe a palhaçaria / clown, que existe uma diferencinha, mas vamos juntar. Que é o exercício do palhaço, tá? O que é o exercício do palhaço? O nariz vermelho do palhaço é de chorar, tá? Não sei se vocês sabiam disso, tá? A palavra palhaço vem do italiano palha, nesse palhate, alguma coisa assim, porque assim, são várias origens, tá? Eu estou te contando uma delas. Porque nos circos, antigamente, lá atrás, tinha a galera que fazia performance no cavalo, caía, se machucava. Então eles usavam a palha para não se machucar. E o povo ria disso. Então, isso foi evoluindo até que a gente chegou na palhaçaria. O palhaço que ele ri da própria dor. Né? Se o palhaço ri do seu problema, ele é um miserável, É entendeu? tipo, os trapalhões eram mais ou Claro, menos isso. muito. Entendi. Mas o nosso clássico é o Chaplin, O Chaplin. que é o maior de todos. Mas o meu palhaço preferido que eu acompanho, que eu sigo, que eu amo, ele nem me conhece, mas eu vou falar isso para ele, é o Márcio Libar. Ele é um cara fantástico. Quem quer se aprofundar mais nisso, eu já li o livro dele, é muito interessante.
porque assim, porque essa palhaçaria ela é um pouco dura, e você tem que ter uma carcaça, porque ela vai no teu âmago, sabe? Ela mexe onde mais te machuca. Ele vai te levar até o pior, porque você usar isso para arrancar o riso, sabe? O palhaço usa do ridículo, né? Assim, o sapato grande, né? Assim, ele tá triste, o nariz é vermelho, como é que do choro. Então, assim, a palhaçaria, ele é esse exercício e tá muito ligado também com vai ser a comédia física, né? Por exemplo, o stand-up é uma comédia da palavra, da piada. Né? Se o palhaço ele faz a piada física, né? Se ele pega o microfone e bate nele assim, na boca, você ri. E ao mesmo tempo é muito infantil, né? A gente olha, ai, que bobeira, mas todo mundo ri. Né? Se existe um teatro de rua que tem muito a ver com isso. Então é mais ou menos por aí que funciona ali a palhaçaria. Mas assim, gente, todos esses temas, inclusive, existe tese de mestrado Tem um monte na de coisa. UF, na UFRJ, de palhaçaria. E assim, existem muitos estudiosos das artes e das comédias. É um assunto quase que ilimitado. Então, assim, por isso que o que eu estou falando aqui, gente, é da minha vivência, do meu olhar. Sei não, mas eu queria, porque minha todo mundo breve passa carreira, correndo e fala, é clown, aí vai pra outra história. Sim. E ninguém para um pouquinho pra falar. E Sim. sabe qual é na minha busca de tentar entender o que era isso? Qual é a menor máscara do mundo? Máscara? Máscara. Eu sei. Menor máscara do mundo. Não sei. É o nariz do palhaço, né? É o nariz do palhaço. Essa era pra ser uma piada boa? Não, Mas é real. verdade, é real. real. Isso é real. Porque oficial. ele, quando bota o Seria nariz, uma máscara pra ele é um outro, ele é um personagem, ele é uma outra coisa, né? E eu já vi pessoas assim, né? Que você tá conversando aqui, tá tudo bem, a gente vai começar o número, vai começar o show. Cara, vem outra pessoa. Tem outra pessoa. É por isso até uns muito filmes potente. relatam muito o palhaço triste no camarim, né? Chorando e triste, chateado, deprimido. Sim. Mas quando o cara coloca aquela bolinha no nariz, ou só pinta, né? Sim. É alegria, é festa, é... Sem abrir uma outra janela, mas falando que aquele não era o Bozo que tinha? O Bozo Era o tinha Bo- problema era o com Bozo, droga, né? né? Exatamente, que O era filme uma- dele é sensacional. Vladimir Brista, né, que faz. Fez. Por isso que, exemplo, eu tento não usar a palavra palhaço como um xingamento, né? Se algumas pessoas chamam o nosso presidente de bozo, eu não chamo ele assim porque eu acho que isso é um elogio, sabe? Sim, você respeita a entidade, né? Exatamente. Só que é muito louco como o nosso mundo ele vai mudando e aí as artes, a comédia acompanha isso. Exemplo, o Coringa, né, que é um personagem dos quadrinhos, ele é claramente inspirado no palhaço, né? Mas quando você vai ver o Coringa do Joaquin Phoenix, né, e assim, o Arthur Fleck, o que ele faz? Ele faz stand-up. Sabe, então meio que assim, a gente mesmo vai atualizando a comédia do hype, né, do momento, né, do Tudo que tem tá relação, acontecendo. né? Isso. O caminho que você estava porque- levando era exatamente esse, né? Sim. Acabou que você chegou nessa conclusão boa, né? Não, até É porque exatamente isso aí é porque a gente não tinha essa imagem do Coringa antigamente. Ó. 20 anos atrás, o Coringa não era esse cara depressivo que apresentou nesse último filme. Sim, ele era sempre retratado como espalhafatoso, Espalhafatoso, né? um vilão dessa forma e acabou. Você né? vai lá vai ser o Jack Nicholson, né, de 89, o César Romero de 66, era sempre E colorido. Não, e sempre Ha-ha-ha. já partindo de um cara psicótico, né? Maluco, Sim. né? E não um cara numa construção de depressão e tudo mais Sim. que levaria... Como eu acho que ele tinha até uma doença, né? Da De um- risada ali, né? De um que ele riso tinha. como uma compulsão. É. Você hoje, Gui, quem você se espelha assim pra. Pô, eu sei que você deve assistir todos os stand-ups, deve ser Sim. até difícil fazer você rir, né? Porque tu já decora todas as piadas de todo mundo, deve ser Não, muito então, complicado. Eu tive um professor que falou o seguinte, olha, quando você começar a trabalhar com comédia, você vai começar a achar as coisas menos engraçadas, tá? Isso não aconteceu comigo, não, tá? Assim, eu vejo comédia, eu me divirto muito. O que acontece é que, às vezes,
eu prefiro ver uma outra coisa, um outro tipo de coisa, porque eu continuo meio que trabalhando, sabe? Se o cérebro ele não para, porque eu vou ver uma comédia, um show, ao invés de eu relaxar, eu fico assim, sabia que ele ia falar isso. Eu ia falar assim, nossa, que maneiro Você ele fica fez com um isso. olhar mais técnico. Você fica trabalhando, exatamente. Então, aí eu prefiro ver uma série, uma coisa, ainda que seja de humor, mas uma coisa longe, sabe, sei lá, um Love, que é uma série do Netflix, na casa de não sabe. Mas O Netflix já está patrocinando, não? Que é E a Amazon também, né? E a Amazon também. A Amazon deu uma patrocinada, né? Mas foi. Mas assim. Mas é muito louco como falar Até porque você pode também ser influenciado de pegar uma piada ali, né? E de repente você usar uma piada e dentro desse teu mercado, Sim. você conhece, pô, não é um mercado gigantesco dos principais, do casting principais de atores stand-ups, você acaba conhecendo. Sim, não que você não precisa ser amigo, mas você se esbarra. Então, se você usar uma piada que possa parecer com a piada que o outro tá fudido. Sim, né? sim. Às vezes acontece, tá? Assim, às vezes às vezes é sem querer, mas os comediantes eles têm duas máximas, né? Se você nunca foi copiado é porque você é ruim, tá? E tem uma outra também que foi o seguinte, se você foi copiado, a sua piada era fácil. Né? Porque se você fizer uma... Tá. Porque assim, pra eu copiar uma piada, né? No exemplo do Cego Jefinho, né? Exemplo, então piadas mais famosas como a do Fábio Porchat no metrô, né? Que foi uma coisa que foi muito sucesso. A Judite. Sabe, é muito específica, muito humor daquela muito pessoa. particular, né? Exatamente. Quando é aquela coisa do fila de piada, que é uma piada que você faz do dia pra noite do mesmo tema, aí acontece, esbarra e tal. Mas você usar no seu set, no seu trabalho ali sempre, uma piada... Acontece, né? A gente sabe que isso acontece. Mas ninguém vai puxar uma piada da Tijuca, né? Não, ninguém vai. Ninguém vai ter essa audácia, né? De puxar de... Ninguém vai, mas você sabe que... É engraçado. Que o Cadu Manhães, que é um comediante também, que é muito bom aqui do Rio de Janeiro, e ele é professor, ele é de Niterói. Ele fez um show na Tijuca e aí ele fez uma piada muito parecida com a Barra é da Tijuca. Quase a mesma coisa. Mas que é algo também que é muito previsível, muito óbvio essa piada. Então eu falei com ele, não sabia, né? Inclusive a gente conversou e foi super de boa, porque assim, é muito óbvio. Tá valendo, tá aceita, né? E ele falou, pode usar essa merda. Sabe? Ele foi super parceiro, porque já era uma piada que eu fazia, mas ele nunca tinha visto. E é uma piada óbvia, então existem essas piadas óbvias. Existe direitos autorais em cima disso? Você fez o teu texto, você gravou, tá lá disponível. Se alguém pegar isso e usar o teu texto, você pode reclamar, ou existe algo judicialmente, porque o texto é seu? Vamos lá, judicialmente falando, acho que só se for uma coisa um pouco maior, sabe? Um buraco um pouco mais embaixo, sabe? Uma ideia original de uma série, né? Assim, uma coisa mais embaixo. Mas ainda se for uma piada, acho que cabe você dar o toque, falar, já fiz essa minha piada daqui. Vai depender de quem fez essa piada, que vai ter gente que é muito maior que você, não vão te ouvir e tal. Mas a Larissa Câmara, ela fala uma coisa, ela fala, olha, se a piada é sua, vai lá e reivindique, porque o nome disso é roubo. Né? Quando pega uma piada sua, o nome disso é roubo. Então, assim, eu aprendi isso com ela. E você que está sempre nos bastidores com a galera do humor, o bate-papo deles é o quê? Da briga, da confusão? Eles estão sempre fazendo piada um com o outro? Ou como é? Eu não sei como é que é o clima. Eu só sei individualmente de cada um quando encontro. Sim. Eu tive noite, né? Por 2 anos na Tijuca e por um período eu tive 3 noites semanais minhas que eu produzia, que você organizava. Né? O Paulinho Serra, que é um comediante aqui do Rio, né? Que do Rio, todo mundo sabe, né? Do Brasil inteiro, mas Paulinho ele foi muito importante para a cena aqui do Rio,
porque ele usou o nome dele, né, assim, a experiência dele e fez o Bora Rir, né? Então ele é o responsável pela retomada do humor nos bares, assim, restaurantes do Rio de Janeiro. Né? Se ele emprestou o nome dele, o tempo dele para abrir oportunidades. Então ele deu oportunidade para muito comediante, muita gente começou na mão dele e eu fui nessa sequência, sabe? Ele iniciou esse movimento de noites fortes, sempre teve, tá, gente? Aqui e acolá, mas um movimento robusto ele fez. E eu fui atrás dessa porque eu fiz essa comédia no Doninha, que era na Tijuca. Foi uma noite que foi muito conhecida, né? Se perguntou se os comediantes se conhecem, né? Assim, aqui do Rio. Todos os comediantes aqui do Rio ou fizeram show lá ou ficaram sabendo, porque não é porque era minha não, tá, gente? Mas era uma noite que era muito reconhecida, era muito boa, era bem organizada, era um lugar excelente, porque quando você fala de noite boa, você depende de muita coisa, né? O lugar, o ambiente, acesso, o serviço, Sim. o bairro que você estava, essa parte técnica, os convidados, o público, então são vários O fatores. custo também, né? Tem O um custo custo elevado, disso, né? Tanto exatamente. divulgação quanto para tudo acontecer, né? Sim. E não adianta chegar lá e os profissionais de piada serem péssimos, né? Ainda tem isso. Não adianta. Não levar em público também, É. talvez, né? Mas em dado momento, era aqui no Rio de Janeiro, era o Paulinho Serra, com Bora Hit, umas 5, 6 noites, e depois era eu, com 3 noites. Aí eu falei, gente, eu sou o segundo, né, de Estourei. quantidade, de E o Paulinho de Serra noites. tem anos de carreira. anos de carreira, exatamente. Então, assim, eu sempre fui esse cara de ir lá e fazer, sabe? Aham. De, às vezes, até fazer meio que assim, mas vai, pega e vai indo. Eu sempre tive parceiros, amigos. O meu irmão sempre me ajudou muito. Eu tive amigos comediantes que sempre ajudaram também. Então, é isso. É você unir forças e fazer a coisa acontecer. Mas respondendo a sua pergunta, cara, é igual a qualquer... Porque eu já trabalhei em vários outros lugares e quando eu junto exemplo, sei lá, no metrô Rio, juntava os seguranças ali no canto. Era igual você juntar os comediantes, igual você juntar a galera do futebol, sabe? O tema vai ser aquele ali. A mesma essência, né? Exatamente. Vai ter a galera que zoa mais, vai ter uma escaladão, vai ter os que são mais amigos, vai ter os que são mais... que tem mais moral, que são mais reconhecidos. É porque eu fico pensando assim, os comediantes são tudo meio porra louca, né? Ao meu ver, é tudo meio parafuso solto. Se juntar um monte de doido numa sala, Vai ser todo mundo preso, Mas, né? ó, vai sair uma loucura que eu não sei nem como. Ó, mas tem treta, tem confusão, tem namoro, tem negócio, tem confusão como em qualquer lugar da sociedade, no condomínio, na escola, no nosso trabalho. Tem vários níveis, né? De coisas escabrosas como coisas ok. Mas se quiser falar o nome de um aí, um que faz, fique muito à Mas vontade. tem uns que são doidos, de verdade? Ah, tem gente que é doida, mas é que doido tem assim em qualquer lugar, né? É, mas eu quero dizer assim, o doido que é a loucura, que nem você citou o do filme Sim. do Joaquim. Cara, ele faz a comédia engraçada porque ele é doido mesmo, de verdade. O cara sai falando um monte de loucura. Por exemplo, o Diogo Defante é um que ele... Diogo Defante. Ele é aquilo o tempo todo. Ele nitidamente ele tem parafusamento. Não, então, mas é uma coisa que você ama, te prende. Não, é sensacional. E é uma cabeça genial. E você fala assim, não é possível que ele tá fazendo isso. Exatamente. Sabe, tipo assim... sabe, então, porque eu já fiz show com ele, inclusive. Então, assim, é uma loucura. Ele tipo tira assim, uns troços, não sei de onde ele... do nada. Começa a inventar umas E loucuras. o povo ama, É. sabe? O povo acha maravilhoso. Ele é muito bom. E a internet também, ela dá uma força, uma voz para assim, pessoas que no mundo padrão que vivíamos, isso não tinha. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Jordana Morena. Né? Ela é tijucana também. A gente fazia show no Doninha, né? Eu estava toda semana lá, foram 2 anos de shows semanais. Nunca que o restaurante estava aberto, a gente não fez show, tá? Eu sempre estive lá, não tinha
Não tinha temporal, enchente na Tijuca, não tinha dengue que não me fizesse ir. Você foi trabalhar com dengue, inclusive, né? Sim, já fui trabalhar porque eu acho que é isso, né? Assim, a gente tende a glamorizar um pouco as artes, né? Ai, que é tudo legal, tudo divertido, a gente é maluco e tal. Tem um pouco esse lugar mesmo, senão a gente não ia subir num palco, pegar o microfone e sair falando coisa, né? Assim, existe. Mas isso também vai ser esse comprometimento de ir lá, de fazer, de se aborrecer, de tomar prejuízo, de fazer show ruim, de doer, de sofrer, Trabalhar de de não dormir, graça, né? Trabalhar de graça. Pagar pra trabalhar, Isso é inclusive, até hoje, né? é até hoje. Muitos fazem ainda. Eu sou um deles. Né? Isso acontece. Mas aí você faz ou por amizade, ou pela visibilidade, ou porque você se meteu numa furada mesmo, aí nego te dá calote. Inclusive, que me meto muito, né? Porque você já produziu um monte de coisa. Nessa ano passado, assim, eu produzi a Giovanna Fagundes, que é das maiores comediantes desse país. Eu assim, produzi um show online na Cidade das Artes. Então você vai conhecendo, você vai se arriscando, você vai fazendo aliados, você vai perdendo cabelo, né? Você vai vivendo, né, assim, um monte de coisa. Pra poder chegar onde tu quer, né? Exato. Desculpa. Não, mas respondendo, eu lembro na minha primeira aula do meu primeiro curso de stand-up, que era com o Cláudio Torres Gonzaga e com o Bruno Mota. Eu lembro que eu entrei na sala, foi no Teatro Fashion Mall, né? Nessa aula era no teatro. Eu entrei lá. Tinha uma galera que já se conhecia, tinha uma galera já mais rodada e tinha uma galera que nunca tinha feito como eu. E eu, aparentemente, eu sou tímido, né? Se eu vou me soltar, eu vou fazer rir depois de um tempo. A princípio, eu sou meio tímido, gosto de entender como é que é o ambiente e tal. Você sabe, todas as aulas que você já fez, de inglês na escola, faculdade, curso, sempre tem o engraçadão, não tem? Uma aula de stand-up são todos eles juntos, numa só, entendeu? Deve ser uma loucura. É exatamente isso. E claro que tem o mais fechado e o que enche o saco, né? Mas, no geral, é assim, sempre tem uma piada, entendeu? Mas o povo gosta, enfim. E não tem preconceito ali dentro, né? Porque sempre teve essa discussão entre preconceito, o que você pode, o que você não pode falar. Mas num grupo que é todo mundo de stand-up, todo mundo quer falar o que quiser, Sim. não tem Tem preconceito. liberdade pra falar o que quiser? Não, é assim, porque assim, que é aquela máxima, né, aquela pergunta batida, qual é o limite do humor, né? Assim, Encheram um saco do Porchat com essa merda, esse negócio de qual é o limite do humor. Mas o limite do humor é o público, né? Desde que né, não se ofenda. E cada comediante tem o seu público, né? E você vai construindo. Mas quando fala que é sem preconceito, é porque assim, a gente vai aceitar que você fique fazendo 20 piadas por minuto, né? Assim, isso é chato, mas a gente aceita isso aqui no meio. Mas piadas homofóbicas, racistas e tal, isso não é aceito em momento nenhum. E assim, inclusive como artista, como formador de opinião, a gente tá nesse momento da gente se policiar, né? A gente solta várias frases ofensivas o tempo todo sem nem notar. Vai ser até com a nossa família, com a nossa mãe, com a namorada, com qualquer pessoa, e eu acho que o nosso papel é se reeducar, sabe? É segurar. Eu falei desde lista negra, tipo assim, são coisas que eu não falo mais, e quando eu vejo alguém falar, se eu tiver essa abertura, eu dou o toque. Eu vejo que os teus textos são sempre mais leves, né? Mas eu também tenho visto, como sempre, assistir uma coisa mais ácida, um humor que aqui não parece que não vinga porque ele é vetado. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem coisas pesadíssimas e que é pro público, para aquele público, e é permitido fazer. Mas uma coisa ótima que aconteceu agora é que você usou humor ácido e não humor negro, porque não se usa mais humor negro, entendeu? Já usa humor ácido. Mas você pode fazer piada de qualquer coisa, desde que o alvo dessa piada seja o opressor e não o vai ser oprimido. Sabe? Eu posso fazer uma piada com a minha namorada desde que o alvo seja eu. Porque eu, que sou o homem, né? Assim, o homem, historicamente, está numa posição de poder sempre. Nessa. Então, é por isso que existe o feminismo. Então, até posso fazer uma piada
a mulher que é de casal, desde que o alvo não seja ela, porque ela já é o alvo o tempo inteiro da sociedade. Então, o limite é mais ou menos esse. Mas você acha que não tem uma licença poética, assim, do cara poder falar do que quiser, mesmo que seja do oprimido, para levantar a causa, do tipo... Então, aí vai depender da forma, né, de quem tá falando, como ele tá falando. É porque eu tenho visto, por exemplo, Léo Lins. Sim. Ele tá perdendo a linha Sim. nos textos dele. Eu rio de bastante coisa do que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, caraca, eu não podia estar rindo disso. Sim, fica. Tá pesado pra caceta. Mais exemplo, o Léo Lins, né, que ele hoje é a nossa referência do país nesse tipo de assim, humor, ele escolheu essa linha, ele tá indo firme, como é que é nessa linha? Não é uma linha que eu sigo, Sim, eu não eu sei. gosto, eu não faço, né, assim, inclusive... Os meus shows, as minhas piadas, até em show, até em teatro, é o mínimo de palavrão possível. Né? Se eu tento fazer 0 piadas ofensivas, quando eu faço, porque eu já fiz, e a pessoa ela me alerta, eu tiro. Né? Assim, a gente é muito apegado a piada, a gente escreveu e tal, mas não tem essa. Você tira e tal. O Léo Lins, ele seguiu essa linha, eu não faria, eu particularmente eu não acho legal, mas assim, eu acho que, por que eu penso disso, tá, gente? O seguinte, ele está em um lugar tão privilegiado que ele poderia ajudar tanta gente e ele infelizmente não está ajudando. Inclusive somar no debate, tá? Mas eu não questiono a arte, eu não questiono o talento, o Léo Lins, inclusive... É um excelente exemplo, porque todo comediante deste país lê o livro dele. Não existe começar a fazer stand-up / comédia, mas é mais stand-up, sem ter lido Léo Lins. Ah, eu nem sabia. É, o único comediante que perdeu o tempo dele para fazer um livro no Brasil, que é uma referência, é o livro do Léo Lins. Então, todo comediante que está começando, a gente que já está há um tempo... sempre lê, porque ele é muito bom, ele é muito técnico, né, assim, acho que é por isso que ele se sente à vontade de ir tão longe. Mas o que eu tava tentando tocar no assunto disso não era nem só nesse quesito, era na questão do... ele tá fazendo a piada, de repente, com um deficiente, mas que ele, com a piada ácida, pesada, ele tá chamando a atenção para um grupo, entendeu? Sim. Coisa que já deu problema com o Danilo Gentili, com o Rafinha Bastos... E que a Sim. galera processou e massacrou. E que, de repente, no final das contas, foi bom pra causa e pra ter debate, pra ter discussão. Senão ficaria esquecido. Entendeu? Sim, mas aí eu vou me usar como exemplo. Tá? Houve uma vez que o Paulinho Serra mesmo, no grupo, ele contou uma história, o seguinte, ele fez uma piada de assim, autista, não lembro mais em que momento que foi feito, e uma mãe de um autista falou com ele. E aí ele falou, desde esse dia, eu nunca mais fiz e nunca mais vou fazer. Ela falou que não gostou. Ela falou, mas que doeu, o filho dela era fã, aquilo que adora. você falou, Ele mesmo sente a não dor, vai né? entender, porque ele é autista, ele não vai alcançar que estão sacaneando ele. Uhum. E a mãe que entende, ela se doeu e falou, poxa, eu gostava tanto de você. Sabe, então assim, essa mulher, essa família, ela já sofreu tanto. Por que a gente vai, sabe? Uma meio pessoa que... de fora que não sabe quais são as Você dores quer levantar a reais. causa, cara, tem 1 milhão de formas de você levantar É a que causa, que aí eu vou me usar como exemplo agora, que é a questão do gago, né? Que não chega a ser uma causa do tamanho, né, do autismo, do negro, do gay, mas é uma causa, é uma bandeira que eu sempre tento defender, que de certa forma é uma minoria, né? Porque Sim, a gente você encontra perde barreiras... oportunidade, exato. Então, eu mesmo, se eu visse alguém fazendo piada de gago, eu ia ver, né, assim, um cara que não seja gago. Com maus olhos, né? Eu ia falar, porra, Nada a ver, né? nada a ver, né, assim como um ator fazer um gago, um ator que não é gago. Uhum. Né, isso pra mim é blackface, é a mesma coisa. É que lá atrás era ok, veio o debate, isso passou. Aí agora eu tô no momento
de levantar o meu debate. Sim. E nós, gagos? Tirar da zombaria só, né? Exatamente, entendeu? Aí, você faz, você pode. Eu faço porque eu falo de mim, né? Você tem um lugar de fala, que é um lugar de fala um pouco maior, porque eu demoro mais para falar, mas é um lugar meu. Então, deixa eu aqui, sabe? Deixa eu falar. E eu sempre tento também botar o alvo dessa piada, nunca é o gago. A minha piada não é eu sou gaguinho, é ruim, sabe? A piada, não, eu sou gago, eu sou bom em sinônimo. Sabe, porque você tem que mudar rápido. Exatamente. Tem um pensamento entendeu? rápido. Exatamente o deboche em cima do cara que manda eu gaguejar, que pergunta por que eu não canto, sabe? O alvo é esta pessoa que está cometendo uma gafe, né? Vamos botar assim, né? Um mau gosto, né? De uma gracinha sem como graça, você vai né? chegar pra uma pessoa, canta aí. Entendeu? Fala cantando. Você vai se Isso lascar. acontece, tá, gente? Não, eu imagino que isso aconteça o tempo inteiro, né? Porque não é comum, né? A gente não encontra gago a cada esquina, né? Não Então, quando encontra, é a oportunidade de fazer Sim. o papá parabéns e as outras gracinhas escrotas todas, Sim. né? E a gente não encontra mais gago porque os gagos tendem a se... Não falar. A na não frente falar, de ser pessoas. isola. introspectivo, se Sim. isolar. E a gente tem casos de pessoas depressivas, de pessoas com inabilidades sociais por conta da fala, porque assim, a coisa que mais diferencia o homem o ser humano, vamos falar certo agora, né? Assim, vai ser a coisa que mais diferencia os seres humanos dos animais é a fala. Porque se você olhar, assim, a princípio, qual a diferença nossa com os animais? Além da gente raciocinar, a gente fala, né? A gente tem vários idiomas. E quando você tem um gargalo nesse lugar, isso é muito comprometedor. Que é a primeira coisa que já dá uma trava na pessoa para poder Porque desenvolver. porque eu já ouvi relato de gago que hoje tem o iFood, né? É que ele não ligava para pizzaria. Eu tive um amigo de trabalho que ele é gago e ele evitava tanto falar ao telefone quanto ir em reuniões. Ele evitava não, ele não ia. Não é que ele evitava, ele não ia de jeito nenhum. Ele só tratava por e-mail, porque ele não se sentia à vontade de tratar dos assuntos técnicos Por isso pessoalmente. que eu tenho pra mim que o cara que fundou o iFood é gago, com certeza. Porque ele não ligava pra pedir comida, ele inventou um negócio que é só digitar. Arthur? Bom. Eu tenho mais uma cacetada Você de tem mais perguntas. uma- Eu sei que o tempo já acabou. Mas eu tenho a cacetada de perguntas pra ficar fazendo, né? E daqui a pouquinho você tem uma live. Tem uma live. Então fala verdade. rapidinho dos seus projetos, Gui. Aí, vai. Agora- Vou perder a live. Final de pandemia, pós-pandemia. Vamos lá, galera. Seguinte, eu tô na Amazon Prime. Qual câmera que eu olho? Essa aqui pra dar o recado. Olha aquela lá. Lá, então vamos lá. Seguinte, eu tô no Amazon Prime, no filme Os Espetaculares. É uma participação, é breve, mas eu tive muito orgulho de fazer. Eu escrevo na Minhocazine, que é a revista do Clube do Minhoca, lá nesse Comedy Club de São Paulo, do Patrick Maia. Então, confiram, né? Esse é um trabalho que é muito interessante, que é uma revista onde a gente está revisitando Cacete Planeta, né? A MED, lá de trás, está trazendo para essa nova galera que está só nas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu gero conteúdo, eu faço vídeos de humor, comédia, Eita, fiquei emocionado. @OGuiAlbuquerque em todas as redes, você vai achar lá. Eu falo sobre a Tijuca, eu falo de gago, eu falo de tudo. Eu faço parte do Coletivo Impermanente. A gente esteve em cartaz esse ano com o espetáculo Inconfessáveis. Isso não tem nada a ver com comédia, mas é um espetáculo que é muito interessante. Não sei se volta, mas a gente já está experimentando novas coisas, então acho que esse ano sai mais coisa ainda já. No Zoom, e a gente está esperando a vacina chegar, que é para a gente poder voltar, né, com a nossa vida, voltar aos shows, voltar às coisas. Essas camisas aqui, ó, Alô Tijuca, tem Porque Choras Leblon, Bora Ver Tijuca, a Barra da Tijuca, estão à venda no site da Reserva, que a gente fechou uma parceria com a Reserva. Cada camisa que você comprar,
5 pratos de comida serão doados para quem mais precisa e você vai estar ajudando um jovem comediante tijucano que não está podendo fazer show. E sempre que sai a novidade de vídeo, de projetos e trabalhos, eu sempre divulgo nas minhas redes sociais. E assim, eu sempre peço, caso você goste de algum artista que está começando, ou que está muito famoso ou não, apoia, segue, comenta, compartilha, interage, porque isso é muito importante para todos os artistas que estão começando. E isso serve para esses 2 meninos aqui também, né, que estão começando esse projeto fantástico. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer nessa presença aqui. Eu que agradeço. O papo foi ótimo. Gui. É que a gente só filmou a metade do papo, que teve teve 2 muito horas papo lá antes, atrás. que foi incrível. Foi, exatamente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Espero reencontrá-los. Ah, certamente. A casa aqui é sua. Obrigado. Saiba disso. E pessoal, para contato contigo, entra por onde? Contato o rede social. Pelo Instagram mesmo. Assim, pode entrar pelo Insta ou é no direct ou lá tem o link do meu e-mail. Vocês podem entrar lá e me mandar e-mail e trabalhos e dinheiro. Muito bom. Eu tinha coisa de viagem dele, que ele nadou com um tubarão. Tinha muito troço pra perguntar, mas acabou o tempo. Porra, tinha que... outra hora de pergunta. Nossa, Porra, vi cada hein? foto, Você pesquisou. cada coisa muito boa. Outra oportunidade a gente Era pergunta. melhor falar de tubarão que do limite do humor, que sempre dá merda o limite do humor. Mas foi rapidinho, né? Foi rapidinho. Foi, a gente não quis deixar muito senão- pesado o tema. Não pode, não pode. Não podemos. Senão vai estar cheio de corte aqui. Se você estiver vendo isso, tiver muito corte, É porque a gente é porque cortou um monte de coisa. cortou muita Ou fui eu gaguejando. Ou foi ele pode ser. Porque, na verdade, era pra ter 1 hora só, né? E tá dando 3h15, né? Então a gente vai cortar até porque chegar espera, 1 né? hora. Mas eu acho que assim, é uma coisa até de. Assim, quase que é uma política afirmativa pro Gago ter um programa maior, né? Com certeza. Exato, e aqui você tem seu espaço. A Fica à cota, vontade. o Gago tem uma cota maior aqui tem no um programa. espaço maior. Muito bom. Você gostou do vídeo? Dá aquele like, compartilha, se inscreve aí no canal, marca aquele tal do sininho, siga as mídias sociais do Gui e tudo mais. E deixa um comentário aí, o que você gostou. Sim. E aguarde até saber a história do tubarão. Isso, se for reclamar, reclama aqui, não reclama no meu lá não. Reclama aqui. Um abraço, até Tchau. o próximo. Tchau. Tchau.